Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do MEC. Recebam o nosso abraço fraterno. Hoje daremos continuidade ao estudo do Gênese, o resumo do capítulo 2, Deus, com a nossa querida Rita Folker. Ritinha, bem-vinda Boa mais uma tarde. vez. Para Aqui é boa você. tarde, né? Isso. É, porque Aqui agora são não tem nem. 14 horas e nós estamos num clima de 36 graus, Tipo, passando muito 36 calor. graus. Já há alguns dias. Nossa! É? Isso. E aí no Sul, Aqui Nilson, como no... é que tá? Olha, como? Aqui tá 16 graus, aqui no sul. Tá vendo? Aí aqui não Olha tô só. sem. 16. É, Aqui temos aqui 18 graus. Estamos entrando no outono. Então, que ótimo. é, Aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, 39 graus. oh Nossa. lá lá! Gostaria de estar aí. Tá fervendo. Então tá. Ritinha, eu vou te colocar aí. Desculpa, eu me Ah, tá certo. Eu esqueci, estou aqui Rita. só abrindo um arquivo. Eu me Da vez esqueci. passada eu Eu tenho tentei. que me concentrar muito para não me. Aí agora. Aí, Ritinha. Sim, Ah, Ritinha. então, eu estou aqui tentando abrir um arquivo, tá? Já? Que na vez passada, na vez passada eu tinha iniciado com alguns slides, e aí depois de lá para cá, pensando sobre aqueles slides, eu ampliei um pouco o conteúdo, né? Só que agora eu estou aqui tentando achá-lo aqui para poder fazer a nossa introdução. Deixa eu ver aqui. Certo. Eu estou abrindo um que não é, vamos ver se esse outro aqui é. Eu também tenho as minhas limitações, sabe, Zélia? Só você? Eu acho que todos aqui, a maioria dessa geração. Lá, lá. Ai, vamos lá, tá quase saindo aqui, vamos ver. Problema não, vai dar tudo certo. Agora Onde vai. você está conosco? Oh, Sim, é muito bom. que bom. É. Então vejamos se agora ele vai entrar. Ah, entrou. Tá. Então, na Não, vez nós não estamos passada, vendo. ainda não, né? Deixa eu Não. só terminar de chegar aqui ao ponto correto. Aqui, pronto. Então, agora a gente vai compartilhar Isso. a tela correta. Ah, esse negócio de compartilhar, eu entendo muito bem o que é isso. Ah, aqui, aqui. Agora. Então, nós tínhamos realizado até o ponto em que nós chegamos uma reflexão sobre como funciona a fé raciocinada e qual é o diferencial da fé raciocinada, diferentemente daquelas crenças que são baseadas na emoção, na opinião, na exaltação, tá? E aí nós tínhamos falado que Kardec ele constrói esse raciocínio e ele diz que a fé, então, né, a fé que está aqui em verde, ela necessita de uma base, né? Essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Ou seja, o que significa inteligência aqui? Significa compreensão, significa entendimento, tá? E é por isso, então, que está escrito a seguir. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, que é o que nós temos aqui, a compreensão. Não basta, nós somos muito voltados à crença de que algo que nós vimos é verdadeiro. A gente fala assim, eu vi com meus próprios olhos, né? No entanto, os nossos olhos frequentemente se enganam. Eles não são 100% confiáveis como percepção, certo?
Então, não basta ver, não basta enxergar, não basta olhar e dizer que aconteceu tal coisa, ou que aquilo se deve a tal fenômeno, ou que Deus existe, tá? É muito importante compreender, ou seja, perceber através da razão qual é a conexão entre os pensamentos e os fatos que geram essa fé, né? E é por isso, então, que nós temos aqui que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, ela é esclarecedora. Por quê? Porque não é uma fé de difícil entendimento, ela não é uma doutrina sobre a qual só os iniciados têm a compreensão total, né? E as pessoas comuns têm que aceitar aquilo que for dito ou que for ensinado. Pelo contrário, eu preciso ser capaz de raciocinar, de integrar esse entendimento ao meu raciocínio, e esse raciocínio tem certos princípios para se afirmar, né? E aí Kardec dizia lá, então, criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Isso parece óbvio, é quase não, isso é a expressão de um verdadeiro professor, de alguém que entende a importância de se chegar a um conceito, não simplesmente, como a gente chama por aqui, não simplesmente por decoreba, não simplesmente para passar na prova, não simplesmente por ouvir falar, mas por aprofundar nas razões daquele fato ou daquele raciocínio ser correto, tá? E eis porque não se dobra. Portanto, fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade, tá? Vamos lembrar que houve tempos em que a fé e a ciência competiam, tá certo? Os homens que, porventura, em algum momento, fizeram descobertas científicas que contradiziam a fé, eram considerados hereges, eram apóstatas, eles eram pessoas que não, não podiam conviver com aquela doutrina, né, da religião, mas também não podiam negar aquilo que elas estavam vivendo, tá? E a igreja, então, ela perseguiu pessoas e criou sérias dificuldades. E tanto isso é fato que ainda no século XIX, os livros espíritas foram incinerados em Barcelona pela igreja. Ou seja, não nos interessa estudar, não nos interessa compreender, interessa-nos negar tudo aquilo que venha de alguma forma ameaçar o corpo de nossas crenças, né? O todo das nossas crenças, que é bem completo, bem fechado em si mesmo, mas você não pode em nenhum momento querer abrir uma janelinha para enxergar ao lado o que está acontecendo. Você precisa se conformar com aquela crença que é imposta. E a doutrina espírita não é assim. Então, ela parte da compreensão, e essa compreensão, ela une fatos e lógica. Então, eu quis trazer hoje um pouquinho mais sobre essa questão que trata de fatos e de lógica, para a gente aprofundar também e compreender como é que isso funciona na gente, tá? Então, veja só, a gente tem, segundo Platão, que Kardec já na introdução à filosofia espírita considera um dos precursores do espiritismo, não só pelas ideias dele, mas como pela forma dele explanar e explicar essas ideias. Então, Platão, ele tinha uma forma de distinguir o conhecimento, né? Então, tinha um conhecimento que ele chamava de doxa. Doxa é opinião ou crença. É um tipo de conhecimento, digamos, de um status menor, tá certo?
Então, eu sei aquilo porque eu creio que é daquela forma, e às vezes essa crença é tudo que se tem. Não se tem muitas vezes elementos para alcançar o conhecimento mais profundo, mas vive-se com opinião, vive-se com a crença. Né? Se a gente não pode ser o cientista, se a gente não tem o telescópio, não tem o microscópio, não tem o conhecimento e o preparo do acadêmico, ou do cientista, ou do filósofo, a gente se conforma com a opinião ou a crença. Né? Geralmente a gente é muito comum a gente abraçar a crença da maioria. A gente nasceu num meio em que as coisas sempre foram assim, sempre se pensou dessa maneira, a gente cresceu naquele meio e a gente cresce com aquelas ideias, tá? Então, veja só, doxa, como está escrito aqui, né? São crenças que nascem como opiniões e geralmente manifestam as paixões de uma pessoa, que são assumidas como reais. Então, em assuntos da sociedade, em questões de gosto musical, de preferência musical, de qual é a melhor música, de qual é o melhor, a melhor situação, de qual é o melhor esporte, a gente fica com esse tipo de conhecimento. Olha, para mim, o melhor esporte é a natação, é o mais completo, né? Mais para o outro, não, o melhor esporte é o tênis. Tudo bem, ninguém vai discutir isso, certo? Por quê? Porque surge da percepção pessoal ou grupal de certos fatos, as quais podem ser errôneas justamente por se fundarem em meros fenômenos e sensações. Tá? Então, dentro de questões que são do dia a dia, é muito comum que a gente faça isso mesmo. Se eu percebo alguma coisa de uma determinada forma, e eu estou dentro de uma família ou de um grupo que encara aquilo daquela forma, né, é natural que eu adquira aquilo como um conhecimento, ou seja, eu ajo como se eu soubesse que as coisas são assim e pronto, certo? Agora, existe um conhecimento, né, que é realmente chamado, então, aqui no caso de conhecimento, que é episteme. Episteme, inclusive, é um dos nomes que a gente tem para a teoria do conhecimento em filosofia. A gente chama de epistemologia. Tá? Então, é o estudo do conhecimento. Nós agora estamos falando de um conhecimento que não vem de uma ideia, ou de ouvir falar, ou mesmo de ter crescido achando que as coisas funcionavam daquela forma, mas é um conhecimento científico e fundamentado. É exatamente o conhecimento que tem como base um fato, a verdade ou a lógica. Agora, independente disso, algumas das nossas crenças são tão fortes e parecem tão fundamentadas que para nós se tornam verdades, certo? Eu vou dar um exemplo, é um exemplo genérico, tá? Mas é um exemplo que às vezes é comum no meio espírita. Quando as pessoas, não sem uma grande base de pesquisa, sem nenhum grande fundamento, por exemplo, elas começam a acreditar que determinada pessoa é reencarnação de tal pessoa. E aí já viram isso? Já, né? Isso já aconteceu, né? Algumas vezes quem chega na idade da gente já sabe que isso já aconteceu muitas vezes, né? Então, fala assim, fulano é reencarnação de não sei quem, e tá. E vai criando aquela aura em torno da pessoa, mas nunca se teve, de fato, uma comprovação que fosse incontestável, tá? Às vezes, não, a tal espírito falou que fulano é a reencarnação de não sei quem, mas mesmo que seja uma revelação de um espírito, eu tenho que investigar se ela é pertinente ou não. Porque a gente aprendeu com Kardec que a gente não vai assumindo as coisas como verdades só porque a gente ouviu ou porque alguém que dá um nome famoso disse. A gente precisa descobrir o fundamento daquilo, se aquilo tem mais alguma outra forma de comprovação, né? Como que aquela revelação foi obtida. E então a gente acaba ficando nesse campo das crenças, vivendo nele como se as crenças fossem certezas, porque a gente mistura doxa e episteme.
tá? Então, o que Kardec está fazendo nesse capítulo é nos apresentar uma verdade do ponto de vista epistêmico, ou seja, é um conhecimento fundamentado, é um conhecimento científico, tá? Não é como outras obras de natureza filosófica ou religiosa que faz um monte de afirmação, e a gente pode até gostar, simpatizar, achar bonito, e sair até dizendo, né, propagando aquilo, sem que tenha, de fato, uma certeza, uma possibilidade de comprovação, tá? Veja só, então a gente estava falando fato, verdade e lógica. O fato é uma ocorrência verificável, cuja afirmação está apoiada numa evidência. Quer dizer, o sol nasceu hoje pela manhã. Isso é um fato, certo? E um fato é fonte de verdade desde que tenha ocorrido. Eu não preciso defender diante de ninguém que o sol nasceu hoje de manhã, porque nós estamos todos sob ele, tá certo? Estamos dentro desse contexto em que o movimento do Sol faz parte. Então, pronto, isso é um fato, tá certo? Se eu deixar um objeto cair agora, ele vai cair no sentido para baixo, tá certo? Alguma coisa estaria errada ou seria um fenômeno se eu soltasse um objeto qualquer e ele fosse para cima, ou ele saísse voando, ou ele tivesse vontade própria. O que ele faz? Ele cai, porque a lei da gravidade funciona assim. Já a verdade é uma correspondência entre uma afirmação e a realidade. Tá? Por exemplo, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi lançada em 18 de abril de 1857. Então, nós temos relatos, testemunhos, fotografias, informações, registros, né? Registros legais na França. Tudo isso comprova que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi lançada em 18 de abril de 1857. Então, não vamos colocar isso em discussão, ok? E aí, nós temos, então, um ponto que é bastante bacana da gente estudar e até aprofundar, se for possível, que é a questão da lógica. Porque a lógica, talvez, desses três pontos, o fato, a verdade e a lógica talvez seja o mais abstrato de se compreender, né? O que é a lógica? A lógica é uma relação entre afirmações, entre frases e enunciados que se apoiam em evidências também, tá? Mas em lugar de fatos, essas evidências estão nos raciocínios que a sustentam. Ou seja, se eu fizer um raciocínio pertinente, um raciocínio lógico, ele me dá uma certeza sobre um determinado fato, uma determinada lei, certo? E a lógica, então, toda uma ciência, é todo um estudo, né, que oferece métodos capazes de identificar os argumentos logicamente válidos, tá certo? Então, isso é muito importante, para a gente compreender o que Kardec está fazendo nesse capítulo, tá? Ele está usando argumentos logicamente válidos. E também ela oferece procedimentos para apontar raciocínios que apenas parecem perfeitos e válidos, mas não são, que são as chamadas falácias. As falácias também são um estudo bastante curioso, bastante interessante, porque o tempo todo a gente vê nas falas da televisão, a gente vê nas conversas do dia a dia, falácias, ou seja, raciocínios que têm toda a aparência de ser verdadeiros, mas não são, tá? E, veja só, no caso, a lei divina ou natural, que nós estivemos falando um pouco sobre ela na vez anterior, ela tem como entendimento duas possibilidades, tá? A lei divina ou natural, às vezes, ela é uma determinação, um mandamento ou código que relaciona condutas a consequências, tá certo? Muitas vezes no mandamento não, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A consequência de não fazer isso a gente vai descobrindo na prática, concorda?
não precisa estar escrito ali, tá? Por exemplo, às vezes a gente usa isso com as crianças. Se você não arrumar seu quarto, você não vai poder jogar videogame, tá certo? Se você não ajudar a mãe com as tarefas da casa, então você também não vai jogar bola com os amigos mais tarde. Então, esse é um tipo de determinação, mandamento ou código. Agora, a lei divina natural também existe como relações percebidas entre eventos, que são expressões do funcionamento de fenômenos, que é esse que eu acabei de falar aqui da lei da gravidade. Tá? Então, a lei da gravidade, ela expressa o funcionamento de uma lei divina para o nosso universo. Tá? E no nosso universo, tudo aquilo que você, no planeta Terra, que você deixar cair, ele vai para o chão, ou para a superfície mais próxima, exatamente abaixo dele, tá? E isso nos leva a o seguinte, veja só, a gente tem uma diferença bastante significativa entre a primeira revelação e a terceira revelação, exatamente por causa disso, porque a lei é uma palavra com dois significados. Veja só, a lei mosaica tinha diretrizes de conduta, né? Honrar pai e mãe, não roubar, tudo isso eram formas o quê? Formas de orientar o comportamento das pessoas, tá? Então, é um sentido de lei, tá? A mensagem do Cristo, de tudo o que Moisés já tinha deixado, né? E que Jesus vem e reafirma, né? Ah, em Jesus, o que ressalta é a importância da lei do amor, ou a importância do exercício do amor, da prática do amor, e tudo que ele ensina tem a ver com isso. Agora, as leis naturais, das quais nós falamos aqui no Espiritismo, são leis explicativas sobre o funcionamento do universo. Então, se nós temos, por exemplo, a lei de sociedade, a lei de sociedade significa que eu, estando na sociedade, dentro da minha proposta de reencarnação, da minha existência como espírito, algumas relações vão sendo estabelecidas e essas relações vão ajudando, vão contribuindo para o meu aprimoramento espiritual, certo? A gente tem, por exemplo, a lei do trabalho prevendo a necessidade do repouso, ou seja, isso é como a gente funciona, tá certo? A gente, para tudo o que a gente imagina, desde a pré-história, existe trabalho na sobrevivência, existe trabalho na capacidade de cuidar das pessoas, de sobreviver na Terra e tudo mais, né? Agora, ninguém aguenta trabalhar 24 horas por dia, então é por isso que a gente tem que ter o trabalho e o momento do repouso, onde a gente descansa, processa as coisas, relaxa, depois se alimenta e aí depois a gente vai trabalhar outra vez. Então, esse sentido diferente da lei natural no primeiro e no terceiro, na primeira e na terceira revelação, ela faz muita diferença para a gente entender o que a gente está vendo aqui agora no. Deixa eu descompartilhar isso aqui e compartilhar a outra. No que a gente está vendo aqui agora. Pois é. Já sei, tá aqui. Pronto. E nós estivemos estudando aqui nesses dois capítulos, tá? Que nós iniciamos agora, voltando um pouquinho à questão da natureza divina, né? Lembrando de novo que nós não temos nem intelecto, nem possibilidade de penetrar a natureza íntima de Deus, né? O que é que acontece com Deus? Nós apenas podemos conhecer Deus. Também, como já dissemos aqui, correto, Zélia? Sobre os seus atributos, é isso mesmo? E isso, vamos dar continuidade ao 22. Tá certo. Então, aí nós temos aqui tudo aquilo que Deus precisa ser para ser Deus, né?
E lá adiante, veja só, eu só queria destacar esse trecho aqui. A ignorância do princípio de infinito das perfeições significa que a perfeição de Deus não tem fim, que nada jamais será tão perfeito quanto Deus, né? Engendrou o politeísmo. Olha que interessante. Como eu não conseguia, num determinado momento da minha evolução intelectual, eu não conseguia achar que um só ser pudesse ter toda a sabedoria, toda a bondade, todo o amor, né? Todas as capacidades. Então eu dividi e eu comecei a dizer que cada Deus cuidava de algum departamento da minha vida, tá? Agora, à medida que os homens compreenderam aqui, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, suprimiram de seus símbolos as crenças que os tornavam em negação, tá certo? Então, Deus, não, ele é um só, não existe mais, não existe disputa entre um Deus ou outro, e isso é muito importante, porque essa unicidade de Deus vai fazer com que todo o universo tenha também uma unicidade, vamos dizer assim, uma unicidade de comando, uma ordem só. Não existem duas ordens competindo para se sobressaírem uma à outra no universo. É simplesmente a ordem estabelecida pelas leis divinas. Então, vamos lá. Falávamos sobre a providência. Lembrando a providência como a solicitude de Deus por todas as criaturas, tá? Então, exatamente por Deus ser Deus, ele não tem preferência nenhuma, tá? E exatamente por Deus ser Deus, algumas coisas que outras denominações religiosas pedem a Deus, né? Não tem sentido os espíritas fazerem isso, porque o Deus está o tempo todo amorosamente cuidando de todos, certo? Então, não faz sentido, por exemplo, embora a gente possa desejar o bem de uma pessoa, a gente possa enviar bons fluidos para essa pessoa, a gente possa conversar com os espíritos para que eles auxiliem, inspirem e amparem aquela pessoa, não tem cabimento, por exemplo, pedir que Deus abençoe aquela pessoa. Ou tem? Não. Por quê? E vai abençoar, porque isso foi coisa, eu acho que, nossa, que nós inventamos. Então, isso veio de uma ideia que surgiu, vamos dizer assim, de uma compreensão distorcida do cristianismo, e que Deus tinha algum preferido, de que Deus ia fazer algo especial por alguém. Aqui onde a gente, eu não sei como é que é a Isélia, também não sei como é que é onde vocês estão. Mas aqui, por exemplo, as pessoas fazem promessas para o seu time de futebol ganhar o jogo, ganhar o campeonato. Por aí também existe isso? Não, não existe esse negócio aqui, não. Então, aí aqui tem, e aí eu sempre ficava, quando eu era criança, eu era muito cri-cri, né? Eu falava assim, gente, mas e se os dois times pedirem para Deus ajudar? Deus vai ter que ajudar um e desajudar o outro, né? Deus vai ter que escolher um time? Como é que vai ser isso, né? Então, por exemplo, isso não tem sentido para nós espíritas, tá certo? Esse é um hábito que a gente traz da formação católica. E às vezes não é nem a nossa formação católica, é a formação católica presente no nosso grupo, na nossa convivência. Né? Eu sou espírita desde que eu nasci, mas eu estou cercado por pessoas que têm outras ideias, que têm outra maneira de manifestar no seu coração a lei de adoração. Então, é isso que acaba acontecendo, né? Agora, o fato é que, bom, eu posso pedir a Deus para curar uma pessoa, né? É muito legítimo você fazer uma prece em prol do bem-estar de uma pessoa, né? E aí você, quando você faz isso, você também está vibrando por aquela pessoa,
tá certo? Agora, muito embora eu possa pedir a ajuda dos espíritos, né? Eu possa pedir uma intuição dos espíritos, amigos, sobre o que fazer naquela situação, do que aquela pessoa mais está precisando e tal. Não adianta eu pedir a Deus para fazer algo especial por aquela pessoa, porque Deus já fez um universo que funciona perfeitamente e é todo especial. Então, o que quer que aconteça, embora nós não tenhamos alcance de entendimento, né? O que quer que aconteça está dentro das leis divinas, tá certo? Não existe nada nesse momento, tá certo? Nada que não esteja previsto e não esteja de acordo com as leis divinas. Por quê? Porque se tivesse, a gente voltava para aquele ponto do item anterior, que existe uma outra potência agindo no universo além de Deus. O que não existe, tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso item 22. Nós estávamos aqui. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, só pode dela fazer uma ideia aproximativa, tá? Por meio de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas pode pelo menos mostrar-lhe a possibilidade do que à primeira abordagem lhe parecia impossível. Suponhamos que um fluido assaz sutil para penetrar em todos os corpos é evidente que cada molécula deste fluido, encontrando-se com cada molécula da matéria, produzirá sobre o corpo uma ação idêntica àquela produzida à totalidade do fluido. É o que a química demonstra todos os dias em proporções limitadas. Então, esse é um exemplo, tá certo? Se eu, por exemplo, agora há pouco eu tomei um remédio, eu estou fazendo um tratamento fitoterápico, né? Então, aquele medicamento, a partir do momento que ele entra no meu sistema, ele está funcionando em todas as células, né? A não ser que eu mesma crie dificuldade para isso, a não ser que eu vá lá e eu faça isso e ingira junto um alimento que eu não deveria, junto com aquele remédio e tal, aí quem está prejudicando sou eu. Mas é disso que está sendo falado aqui, tá? Deus funciona igualmente para todos. Esse fluido não sendo inteligente, age mecanicamente apenas por forças materiais. Mas, se supusermos que esse fluido é dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, porém com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. Quer dizer, em todos os lugares que esse fluido divino, digamos assim, ele alcança, tudo ele percebe da mesma forma, tá? Ele compreende da mesma forma e ele lida com todas essas questões dentro da sua inteligência da mesma forma, tá? Então é por isso que não tem cabimento eu pedir para Deus abençoar uma pessoa, né? Eu posso, se eu estiver me sentindo bem, eu posso transmitir bons fluidos para essa pessoa. Eu vou lá dar um abraço naquela pessoa, eu levo algumas palavras de incentivo para aquela pessoa. Tudo isso é uma expansão de mim para aquela pessoa, ou de qualquer um de vocês, tá? Mas isso não funciona para Deus, porque Deus ele não é espírito. Deus é Deus. Quando vocês lerem em algum lugar que Deus é espírito, nós devemos compreender que ele está falando que Deus é espírito porque Deus é inteligência, tá? Mas dizer que ele é espírito no sentido dos seres inteligentes da criação está errado, porque nós fazemos parte da criação e Deus é o criador. Tá? Então, vamos tratar diferentemente esses dois sentidos. Tá? E aí então, Kardec ele vem de novo, dá um outro exemplo. Ele fala das propriedades do fluido espiritual. Ou seja, quais são as propriedades do fluido espiritual? Ele não é inteligente, né? Porque ele provém do elemento material, vamos lembrar disso, tá? Então, ele não é inteligente, mas ele é o veículo, tá
tá certo? Ele é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções. Por exemplo, o ar aqui, ele é o veículo da minha voz. Se eu estivesse no vácuo, eu podia gritar quanto eu quisesse, que não ia haver nenhum som que chegasse aos meus ouvidos, porque o meio não permite isso. Agora, desde que nós estamos envoltos no ar, tá certo? O ar, ele leva, ele conduz o som da voz e os outros sons até um ponto limitado, né? Mas ele ainda é matéria. Aqui, no caso, nós estamos falando do fluido perispiritual, que é muito mais sutil, que caminha, então, muito mais longe, que alcança muito mais lugares e seres, tá certo? Do que a voz, tá? Ô, E aí, Rita, para mim, eu tenho dúvidas sobre esse fluido perispiritual. Como seria isso? Seria irradiação? Esse fluido perispiritual, irradiação do espírito em si? então, não, ele é uma irradiação do espírito dotado de um perispírito, tá certo? Porque se o espírito Sim. fosse um ser abstrato, ele não teria nenhum contato com essa realidade material que nós temos. Então, nós somos espíritos, nós somos envolvidos pelos fluidos espirituais, tá certo? E ele, sendo ativado, ele sendo utilizado pelos meus pensamentos, ele exterioriza de mim aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. E é simplesmente por isso, porque esse fluido que é inerte, é que é a mesma coisa que o ar, quer dizer, o ar ele está aqui, ele é inerte, tá? Se eu começar a falar, ele vai começar a formar ondas. E formando essas ondas, elas vão chegar aos ouvidos de todos que estiverem perto. Aqui, no caso, transmitindo pela internet, chega a outros lugares, mas esse já é outro meio, né? Essas ondas. Mas se eu estivesse aqui em casa e eu dissesse algo, por favor, alguém abre a porta, ou por favor, alguém atende o telefone, isso alcançaria. Mas não quer dizer que o ar seja parte de mim. Quer dizer que o meu aparelho ativa o ar. Os fluidos é a mesma coisa. Eu tenho um perispírito que ele se modifica, porque ele é fluídico. Então, ele fica de uma forma mais leve, se eu estiver mais num momento assim de mais de vibrações mais elevadas, de pensamento mais elevado, de desejos, né, do bem, de vontade de fazer o bem, ele fica mais leve. Ele até, assim, ele vai mais longe. Se eu estiver naquele momento triste ou brava, ou querendo atingir alguém porque fez algo que eu não gostei e tal, não sei, isso também acontece. Mas isso não quer dizer que esse fluido do ambiente é o meu. Quer dizer que o meu perispírito está agindo sobre os fluidos do ambiente, tá? Por causa da qualidade do pensamento e do sentimento que estão associados. Será que é isso que você perguntou? É porque eu entendo essa parte do ser triplo, mas às vezes me confunde muito. Porque Uhum. ele faz. Porque quem que comanda tudo isso? É o espírito. É o Então, espírito. aí eu fico me confunde às vezes, sabe? Dependendo até do dia, é pior ainda. Sabe? É por isso, porque tudo Então, pertence a nós, no caso, ao espírito. Então, quem está isso. errado? Como é que pode ser uma emanação do perispírito se quem comanda é o espírito? Então, mas o perispírito, ele responde ao espírito. O espírito sozinho, ele não agiria sobre a matéria, nós não estaríamos encarnados aqui, É, né? O espírito precisa disso que Kardec chama de envoltório, sim, que é fluídico, é feito de uma matéria imponderável, é feito de uma matéria invisível, mas tudo aquilo que acontece no espírito repercute no perispírito. E sim. como o perispírito está num meio fluídico, aquilo também pode alterar o ambiente.
Da mesma forma, se nós estivermos deprimidos, ou desanimados, ou doentes, da mesma forma, os fluidos ambientes podem nos atingir, por exemplo, e agravar a nossa situação. Quer dizer, a gente já não está muito legal e a gente fica ainda pior, porque a gente está irradiando pouco, a gente está doente, e aqueles fluidos que não são para me ajudar, mas que são muitas vezes para me deixar num estado pior, dependendo do ambiente onde eu estou, eles começam a fazer, uma pressão sobre mim, né? E é importante eu aprender a descobrir que isso está acontecendo e parar esses processos, porque isso começa em nível de, normalmente, de emoção, depois vira pensamento, depois vai virando reflexo no corpo físico, né? Enxaqueca, dor de cabeça, gastrite, uma série de coisas, Vamos ver inclusive deixa eu ver, vamos ver se a gente imunidade. consegue. Desculpa, vamos ver se tem o que juntar essas ideias que você está falando, desculpa te cortar, com a de Nilce. Vamos lá, Nilce. Não, tá fechado. Olá, boa tarde. Tudo bom, Rita? E Tudo demais bem. queridos. As propriedades do fluido perispiritual, eu penso que o fluido perispiritual é o próprio perispírito, né, Rita? Sim, O sim. Isso. fluido perispiritual seria o próprio perispírito, cuja irradiação ou campo de força seria essa, 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 essa vibração que emitimos de cada um de nós. Uhum. É isso Então, mesmo. para mim é bem tranquilo compreender essa parte aqui, ó, das sensações e percepções do espírito. E a Uhum. sutileza desse fluido penetra por tudo. Então, nós estamos inseridos no fluido cósmico espiritual, né? No fluido cósmico. Isso. Então, ao vibrar, eu sempre lembro das propriedades do fluido perispiritual como uma vela, a chama da vela e a luz que ela emite. Então, eu estou mergulhado no fluido cósmico e a chama, a vibração, a luz que eu emito se propaga de forma infinita. Uhum. Então, a extensão dessa faculdade é subordinada ao grau da minha elevação e depuração. Então, eu posso atingir uma grande extensão como uma pequena extensão quando eu estou perto, embora essa luz se propague. Mas eu sempre penso que os espíritos puros, então, quando eles estão, a sua emissão, ou o seu fluido perispiritual, o seu campo de força, as suas radiações, percorrem o universo. Então, quando a gente diz que está em Deus e Ele em nós, é exatamente isso. Uhum. Nossa vibração e nossa emissão, né, que é de acordo com a nossa evolução, sempre vai estar em sintonia com Ele. Então, Então, Uhum. só a minha não sei se você se vida lembra quando a gente tinha rádio de ondas médias e ondas curtas. Você lembra isso mesmo, disso? isso É o mesmo. mesmo é o É, mesmo ponto. é uma coisa. Então, quando tu está numa frequência mais, digamos, mais densa, ou uma frequência vibrando em ondas mais longas, né? Nós Isso. estamos em sintonia com aqueles que estão vibrando em ondas mais longas. Então, muitas vezes, nós sentimos sensações penosas, sensações desagradáveis. Quando É. estamos emitindo numa frequência mais curta, em prece, em sintonia, nós entramos em sintonia com aqueles nossos protetores, familiares, enfim, nós sentimos uma sensação de paz, de bem-estar, muitas vezes nos emocionamos. Então, quando ele fala que ela repara as desordens orgânicas e opera curas, né, é exatamente como a Zélia falou no início, na prece dela, né, que Deus, então, possa, né, em nos envolver e fazer com que todas as nossas células físicas possam sentir essas vibrações de amor e de saúde percorrendo o nosso corpo, porque estamos Exato. em sintonia com ele através do nosso fluido perispiritual. É isso aí. E só
antes de continuar, aproveitando esse exemplo do rádio, por exemplo, para a gente ouvir ondas curtas, a gente tinha que ter um rádio que sintonizasse ondas curtas, porque normalmente a gente tem o rádio que sintoniza ondas médias e FM. Né? Antigamente a gente tinha aqueles rádios que a gente levava para todo lugar, que a gente ficava ouvindo, né? E eu lembro que eu tinha uns 11 anos, o, meu pai me deu de presente um rádio com 8 faixas, né? Aí eu descobri que eu conseguia ouvir a Argentina, eu conseguia ouvir um monte de lugares, por quê? Simplesmente porque aquele aparelho ele era mais sensível a um determinado tipo de onda que o outro de ondas médias não capturava. Então, também é mais ou menos isso, né? Como o perispírito é quase como se fosse esse rádio, né? Que Não faixa seria de onda? o rádio não seria o espírito? Né? Não, o espírito é pura inteligência. O espírito, ele age Mas no não é ele perispírito. que emite as ondas? Não, ele emite, mas exatamente, mas quem é que recebe? Ele emite as ondas, as ondas passam pelo perispírito, porque o pensamento impressiona o perispírito, e essas ondas se propagam mais ou menos no ambiente e atingem uma outra pessoa, uma determinada área, né? Esse conceito de área não é muito preciso, porque o meu pensamento, ou o pensamento de qualquer um de nós, por exemplo, se eu fizer agora uma prece, ou se eu emitir uma vibração para alguém que está do outro lado do planeta, né? Essa vibração vai encontrar essa pessoa do outro lado do planeta, tá certo? Então é o espírito. O perispírito é o instrumento, o perispírito é o Veículo. meio. É o veículo. Por isso eu acho que, aliás, eu, Nilce, penso que não devemos dividir em 3 sessões, sabe? Como a Zélia disse, triplo. Nós somos tudo isso, porque É, Sim, o espírito não ele precisa do perispírito sempre, sempre, infinitamente, por mais puro que seja, né? Esse é o corpo, né? Então, exato. nós podemos Isso vai ser estudado na desfazer Gênese mais para frente, isso. isso, aham, com certeza. né? Mas esse ponto está correto, tá bom? Bem, gostaria de dar boas-vindas tanto à Marinette, que está lá na Alemanha, e o nosso querido Mário no Japão, que se aí é à tarde, imagine lá, na madrugada no Japão. Aqui é de madrugada. Desculpem, eu entrei e nem cumprimentei ninguém. Desculpe Não, não tem a falta problema de não. educação. Bem-vindos. Eu também, Bem-vinda, obrigada. Olá a todos. Bem-vindos. Desculpa o atraso. Bem-vindos. bem-vinda. Coisa boa, Obrigado. Mário. Aqui a gente tem esse trecho em que diz que as propriedades do fluido espiritual podem dar uma ideia. Ele não é inteligente por ele próprio porque é matéria, mas ele é o veículo do pensamento, percepções e sensações do espírito. Tá? É o que está no início aqui desse parágrafo, mas como eu disse, lá adiante, no capítulo 17, tem um estudo minucioso sobre fluidos e perispírito, tá? 14. Aqui nós estamos utilizando esses exemplos para entender comparativamente, a ação de Deus no universo, né? Nós estamos aqui falando da providência divina. Então, veja só, continuando aqui, eu vou um pouquinho mais adiante, e veja só, os espíritos, por mais elevados que sejam, são criaturas limitadas em suas faculdades, seu poder e extensão de percepções, tá? Então, essa referência ao poder e à extensão das percepções, que ficou aqui, né? Isso tem a ver com a nossa capacidade que vem da nossa evolução e do nosso progresso, ou seja, quanto mais eu consigo tornar os meus fluidos mais sutis, mais eles são penetrantes. Então, mais eu sou capaz de perceber, ou seja, perceber coisas mais e mais sutis, tá? Mais ou menos o mesmo sentido aí do rádio de ondas curtas, né?
E também eu posso agir a uma distância maior, que é aquilo que eu estava falando. Eu posso agora orar e vibrar por alguém que nesse exato momento está na Suíça e essa pessoa vai receber essa vibração. Ah, porque não tem a ver com o tempo, não tem a ver com relógio, não tem a ver com mecânica clássica, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o funcionamento do fluido espiritual, certo? E aí, o que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, Deus que é infinito, desculpe, executa-o em proporções infinitas. Então, veja só, eu posso agora, eu posso achar que alguém em algum lugar do mundo está necessitando de um auxílio, de uma prece ou de uma cura, e eu posso sintonizar os amigos espirituais, pedir auxílio em favor dessa pessoa, e de algum modo talvez eu possa expandir os meus fluidos até eles alcançarem essa pessoa. Quer dizer que o espaço não é um empecilho para ele. O único empecilho é a minha evolução e o tipo de pensamento que eu estou expandindo, né? Aí lá no item 24, a gente vai ver, de novo, que o fluido perispiritual, Kardec insiste nisso. O fluido perispiritual não é o pensamento, é o agente e o intermediário desse pensamento, certo? Não sei se vocês já leram em Herculano Pires, ele fala sobre isso, sobre aquelas experiências psíquicas que foram feitas com o astronauta do lado oculto da Lua, e que essas comunicações, tudo isso, elas foram bastante bem sucedidas, mostrando o quê? Que para o espírito, a distância é um fator muitas vezes relativo e secundário, tá? A comunicação entre pensamento, ela acontece e ela não tem nada a ver com as leis da física clássica, nem com a velocidade do jeito que nós a entendemos, né? São outras leis, são leis espirituais. Então, aqui de novo, Kardec explicando, o fluido perispiritual não é o pensamento, é o agente intermediário desse pensamento, tá? Da mesma forma que dizemos que o ar se transforma no som, podemos, tomando efeito pela causa, dizer que o fluido torna-se inteligência. Então, veja só, da mesma forma que eu estava dizendo aqui, se eu gritar loucamente no vácuo, ninguém me ouvir, tá certo? Isso significa o quê? Que isso não tem a ver com a minha capacidade vocal, com a minha vontade, com nada disso. Quer dizer que não existe um meio onde ele possa se propagar, tá? Então, da mesma forma, o ar se transforma no som, tá certo? Porque o ar só vem pelo som, mas o ar não é o som, o ar é o meio que transmite o som. Então, são duas coisas distintas. E aqui também, o fluido que transporta um pensamento, entre aspas, você poderia dizer que ele é um fluido inteligente, né? Porque ele está naquele caminho levando uma mensagem, levando uma determinada ordem, um determinado comando, né? Uma intenção, mas ele não é essa intenção, ele é matéria. E isso precisa ficar bem claro para a gente entender o que a gente vai estudando, né, na sequência aqui. Aí, bom, fechando esse assunto, quer seja ou não, que seja ou não assim, o pensamento de Deus, que atua diretamente ou por intermédio de um fluido para a facilidade da nossa inteligência, representá-lo-emos sob a forma concreta de um fluido inteligente. Então, veja só, um fluido, ele não é inteligente por si. O fluido, ele é inteligente quando ele é movido por uma inteligência, quando ele conduz uma intenção, quando ele conduz um pensamento, quando ele conduz uma prece. Por isso que a gente chama de fluido inteligente, mas o fluido ainda é matéria. Tranquilo até aqui? Ou não?
Certo. Então, é dessa forma, né, por esse poder infinito de Deus, de expandir a sua vontade, expandir o seu poder, expandir o seu amor, tá? Por estender sua solicitude a todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidão. E nossas preces, para serem ouvidas, não têm necessidade de transpor o espaço, tá? Então, é muito comum a gente pensar que a gente está conversando com Deus lá longe, lá na outra galáxia, lá no meio da Via Láctea, onde quer que seja. Mas não, no momento em que eu entro num estado de prece e eu começo a conversar com Deus, é como se Deus estivesse aqui pertinho ouvindo, tá? Isso não por nós, mas principalmente por ele, por nós, porque nós temos um perispírito que nós usamos para expressar aquilo que nós pensamos e as nossas intenções. E Deus, porque ele está em toda parte dessa forma. Tá? Rita, a Sim? Vânia quer fazer uma pergunta ou uma... Ah, sim. Oi, Rita. Não, eu só queria Oi, falar Vânia. no item 25, que eu acho lindo quando Jesus fala que eu e o Pai somos um. E é justamente Hum, nesse ponto, né, que o Kardec explica aí na Gênese e remete ali no finalzinho do 25, né, que ele fala que estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra do Cristo. E foi quando aquele pedacinho que ele fala, né, que eu e o Pai somos um. E sim. me remete ao Paulo, quando ele fala que não sou eu mais, eu me emociono muito, que não é mais, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Que eu acho que é a mesmo sentido, né, que os dois quiseram falar, eu acho lindo demais. Só Pois uma é. para É lembrar. lindo, é lindo. É. Mas aí entra também uma coisa muito interessante da gente lembrar, que é a questão das ligações fluídicas, né? E nós, às vezes, não sabemos lidar com isso por inconsciência, né? Porque a gente continua com aquela ideia de que o fluido é um projétil que vai sair daqui e chegar a algum lugar, mas ele não é, nós estamos todos imersos, tá certo? Nós estamos no imenso mar de fluido, mas a gente está no fundo desse mar, tá? É. Então, qualquer movimento, né, pode me atingir, qualquer movimento meu, qualquer pensamento meu pode atingir o outro, tá? E aqui existe uma consequência prática muito importante, porque sabendo disso, a gente precisa observar, né, que tipo de sensações que esses fluidos que estão chegando até nós estão nos deixando, tá? Por quê? Porque em tempos incertos, em tempos conturbados, em tempos de insegurança, o que é insegurança? Insegurança é medo. O que é o medo? Medo quer dizer que a gente se encolhe. E a gente se encolhendo, a gente já não consegue, da mesma forma, expressar pensamentos e intenções positivas e ficamos mais sujeitos, mais vulneráveis a outros tipos de influência que conseguem se aproximar de nós nesse estado. Então, quer dizer, se eu tiver com medo, se eu tiver com raiva, né, se eu tiver ansiosa, a ansiedade é um problema seríssimo do nosso mundo hoje em dia, né? E às vezes a gente está ansioso por coisas que daqui a 2 horas você vai descobrir que eram bobagens. Mas a gente curte aquilo, né? E isso nos coloca como? Isso nos coloca à mercê de espíritos que, vibrando mais ou menos nessa, nessa faixa, e desejando muitas vezes, ou nem mesmo desejando nos prejudicar, porque às vezes eles não querem nos prejudicar, eles simplesmente se aproximam de nós e a presença deles perto de nós nos causa repercussões, dor de cabeça, cansaço, desânimo, pensamentos difíceis, tá? Então, é importante a gente entender esse oceano de fluidos em que nós estamos imersos, né? E também o nosso papel dentro desse oceano de, ao mesmo tempo, nos resguardarmos,
na prece, na boa vontade, na humildade, né? Para que, além da gente não ser tão atingido, a gente também pode, dentro do pequeno espaço que a gente tem alguma influência, a gente pelo menos ajuda o ambiente, as pessoas que estão ali. Não é assim? Como é importante nos darmos conta sobre a nossa responsabilidade perante tudo. Exato, Porque até exato. então, atualmente, agora estou tendo mais consciência do conjunto em si, de nós, que cada um, não é que é a tarefa de Zélia, de Rita, de Ivan, somos todos nós, porque todos estamos interligados. E um Todos estamos interligados. E um vai auxiliando para um objetivo só. Então, eu falava assim, quando eu estava nas minhas ansiedades e tudo isso, eu falei, bom, eu tinha uma visão completamente diferente. Não, eu tenho que me resolver para poder estar bem. Então, eu tinha uma visão completamente egoísta da coisa. Hoje fica Uhum, mais claro para mim que não é a tarefa, que não é, que sou eu, é o conjunto. é, Então, estar no exato. meio, estar imerso nesse mar, exige também bastante responsabilidade, porque É isso isso terá mesmo. consequência no próprio planeta. É. E entra aí a questão da vigilância também. Parece que vigilância é uma coisa meio institucional, meio fora de moda, mas não. O que que é vigilância? É atenção. É simplesmente atenção, né? Tem uma fala do Calunga que ele dá um exemplo assim: quando você está no meio de um congestionamento, você saiu da sua casa para chegar ao trabalho e você topa com um imenso congestionamento, né? Aí aquilo já é lógico que já não era esperado, quer dizer, você não está preparado para aquilo, a não ser que você tenha se preparado antes, né? Aí você já fica nervoso, aí você olha para todos os outros carros como se eles estivessem trabalhando, atrapalhando a sua vida, né? Mas quem foi que resolveu consertar o poste a essa hora? Ou quem foi que provocou isso daqui? Quer dizer, isso já é um ponto em que você precisa identificar o que é que você está vibrando. Você está irritado com todo mundo, né? Você está pensando só em você porque você está perdendo o seu compromisso, né? Ou achando, se sentindo prejudicado, né? E aí o Calunga, ele fala assim, mas pensa que não é só você que está naquele congestionamento. Tem mãe com criança que tem horário para chegar na escola e que está ali, né? Tem muitas vezes o paciente que está indo para o médico, está precisando do médico, está parado ali também, né? Aí assim, se você começar a pensar que não é só você, que você não é o problema central do universo naquele momento, se você começar a compreender isso, observar os carros, observar as pessoas, aquele grupo que compartilha um carro para ir para o trabalho, aquela pessoa que às vezes está com bagagem porque precisa pegar um avião, né? Não é só você que tem problema no mundo. Então vamos, sabe, vamos começar a vibrar em favor do todo, não só da própria reclamação e do próprio direito, né? Porque parece que hoje em dia o direito de cada um é que tem que ser respeitado, e o resto depois a gente vê. Na verdade, ali é o direito de todos e a contingência de todos, né? O que que cada um de nós ali pode fazer? Nada, né? A não ser que você consiga sair por uma rua lateral, se você tiver em condições disso, ótimo, mas se você também não puder fazer isso, você está ali como todos os outros. Como diz o Emmanuel para o Chico, você não é nenhum privilegiado. Porque, Rita, onde a nossa realidade, eu não sei aí não posso dizer, não posso, eu acho que é completamente diferente no Japão, mas de Marinette aqui, são países muito Hum, materialistas. Então, você não pode, não deve incomodar as pessoas. E diz assim, uhum, não, são coisas mínimas que você fala, esse é o problema daquela pessoa, que ela é, resolva. Então, sim, é o assim, você individualismo, né? é. É o E isso é individualismo. muito forte, muito, muito forte mesmo. E sem querer, você se deixa levar.
pela onda, porque você realmente não pode incomodar uma pessoa. Se você estiver necessitando, você pode bater na porta de fulano. Existem certos princípios que são bem graves e que, quer queira ou quer não, você tem que respeitar. Então, é um choque, muitas vezes. Para que não nos deixemos levar nesta corrente, é complicado. É complicado, porque é a realidade. E é a realidade diária, entendeu? E Sim, aqui é assim, você não tem o direito de tá. estar incomodando ninguém. E eu faço do meu corpo o que eu quiser, porque o corpo me pertence. Então, se eu achar direito, tiver que abortar, porque se pode, né? Se achar que não, que quer uma adolescente de 16 anos, aborte. Por quê? Porque o feto está com problema físico. Então, é a aparência, vê muito tudo isso e a parte financeira. Então, é interessante a cultura, por isso que eu gosto sempre de trazer para a realidade de cada um de nós, porque são Uhum, culturas diferentes. São sim, culturas diferentes. E isso influencia muito, é um meio. E nos verdade. deixamos levar, entendeu? E aí, Mário, como é que é aí? Mas, é, Ma- Célia, Sim, Marinete, Mauro. Desculpa, aham. Marinete. Não, que isso. É porque também é um meio que nós, sendo os estrangeiros que chegamos aqui, é um meio de se adaptar, tá? Porque muitas das vezes a gente chega num país desse e fazemos o que nós fazemos, fazemos no Brasil ou em outro país, chegamos aqui e nós estamos perdidos. Aí o que que a gente faz? A gente aprende um pouco da cultura e começa a fazer automático do mesmo jeito que eles estão fazendo, né? É, É um meio de se defender a gente própria às vezes, sabe? Mesmo que não uhum. seja bom para nós, mas temos que fazer porque estamos em cultura diferente. Aí seguimos a onda. E isso que é complicado, sabe, Marinete? Porque É, de uns é. anos para cá, eu falei não. Eu tive que dar um basta até pela parte da saúde. Que você se deixa, quer dizer que você não pode, como a gente já conversou várias vezes nos estudos anteriores, você não pode. Não pode, não pode, não pode. Então você vai e sempre está baixando a cabeça. É, Aí você é, acomoda. Vira o uhum, quê? Como um robozinho. uhum, Entendeu? Porque você não pode fazer, porque existem os direitos aqui, como se diz, direitos humanos, tem todas essas coisas muito fortes, e tem muitos princípios, que é interessante, porque mesmo que seja supostamente bem liberal, não é, é clássico. Onde nós estamos é Uhum, muito clássico, é sim, muito. Então, é muito importante sairmos da acomodação, porque é mais fácil nos deixarmos levar pela onda. tá certo. Entendeu? Então, porque dá trabalho você dizer assim, não, não é assim. Né? Então, Mas aí eu mas a gostaria. gente ainda. Só desculpa, mas lembrando que a Desculpa. gente ainda tem aquela liberdade maior, né, de todas que está no Livro dos Espíritos, que é a liberdade do pensamento, né? Então, o que quer que a gente pense e vibre naquele ambiente é nossa responsabilidade, Pois é. né? E às vezes a gente está ajudando uma pessoa, ela não sabe que ela está sendo ajudada, nem a gente, às vezes é a gente que, numa intenção, encontra a intenção de um espírito amigo que vai ajudá-la, né? Isso também acontece muito, tá? Mas, na verdade, é que o restante, ah, realmente as normas da sociedade, elas nos impõem algumas diferenças de fala e de comportamento, né? Desde que não sejam para nós contrárias à nossa ética, às vezes é importante aceitar, né? E aí, quando você percebe que tem um espaço para você expandir um pouco da sua forma de pensar, do seu conhecimento espírita, você faz isso, né? Que aí também é o papel, mas sempre com aquele monte de pé atrás, né? Se a pessoa não gostar, se a pessoa fizer cara feia, você já deixa para outra hora, já deixa para lá, né? As realidades são bem diferentes mesmo. E a tua realidade, Mari, em relação ao respeito a tudo isso que nós estamos comentando aqui?
Aqui no Japão, a gente vive uma situação muito parecida com o que você está falando. Eu já estou há mais de 30 anos aqui, né? Eu já vivi mais aqui do que aí no Brasil. Eu saí daí com 20 anos, né? Já estou com 50 e pouco. Então, no começo, para mim, o choque, apesar de ser filho de japonês, minha mãe era japonesa, e conhecer um pouco da cultura, a gente que foi criado num país como o Brasil, a gente vem para um país como o Japão, a gente tem esse choque cultural. E eu passei por tudo isso que você está falando. Mas eu acredito que hoje eu estou conseguindo fazer mais ou menos o que a Rita narrou agora. Eu tento seguir as regras que Uhum, são impostas pela sociedade e sim, mesmo dentro de um trabalho. Mas a gente tenta mostrar também que a gente pode ser mais solidário, que a gente pode ser mais gentil com relação a se importar com os outros. Eu morei num conjunto habitacional há muito tempo atrás, e lá morava uma senhora, uma obasan. Obasan é vovozinha, né, que a gente chama em japonês. E ela era sozinha. E, eu chamava ela para ir comer sushi no restaurante, né? E as pessoas ficavam assim, mas por que que vocês fazem isso? Eu e a minha esposa, né? Ela não é avó de vocês, não é mãe de vocês, não é nada de vocês. A gente dava de ombro, né? Eu falei isso. Aí eu falava assim, mas e se fosse você que estivesse na situação dela? Então, é isso, Rita, que você falou. A gente tenta fazer as pessoas refletirem sobre a gente quebrar essas barreiras sim, impostas, né? Eu sim. faço isso dentro do trabalho, a gente faz isso dentro da sociedade, dentro de onde a gente estiver, a gente pode fazer. Hoje eu faço isso assim com uma certa habilidade, mas no começo foi duro, porque foi um choque cultural. E o não aceitar não é muito legal também, porque Porque nos nós somos distancia também, estrangeiros. né? É tipo assim, você me convidou para ir para sua casa e eu começo a dar teco na sua geladeira e falar da sua decoração, é mais Pois ou é, menos isso, né? é. Então, em Roma, como os romanos. Mas a gente, lembrando até, eu estou falando aqui, lembrei do exemplo de São Francisco, né? Ele falava, né, para as pessoas não evangelizar com palavras, né? Se Sim, precisar, use palavras. Então, eu acho que é muito a gente também fazer as pessoas pensarem em determinados atos, né? Principalmente para a gente ser mais solidário num país que... E eles são muito carentes, no fundo, eles são muito carentes. sim. É como a Zélia falou. O meu vizinho aqui, eu comprei uma casa aqui há 5 anos atrás. A vizinhança é gente boa pra caramba, eles gostam da gente, mas nunca me convidaram para tomar um café. E eu estou planejando aqui com a minha esposa de chamá-los aqui. A gente está fazendo uns planos aqui para chamar. Isso vai ser um choque para Bacana. eles, né? Mas é assim, falar, olha, na nossa cultura é muito comum isso, sabe? Isso eu já estou ensaiando aqui, né? Mas é mostrar para eles que apesar da gente ser diferente, há diferenças boas também. Então, é como a gente está tentando lidar com quebrar essa frieza, né, que é muito comum ao asiático aqui, né? E pelo que eu vejo aí também, né, Zé? E Sim. essa responsabilidade de justamente ter a coragem de colocar em prática, que eu sempre falo, que realmente estamos aprendendo nas pequenas coisas. A gente geralmente queremos ter atos imensos, ou sem, não sei, mas são os detalhes, essas coisas, pequenas coisas, é que realmente vai fazer a diferença. As pessoas Uhum. morrem e só vão descobrir depois de 4 dias que a pessoa desencarnou, porque está naquele estado que vocês sabem como é. E é muito triste, porque eu acho que o maior mal que existe aqui justamente é a solidão. Uhum. A carência é muito grande.
muito grande. Sendo porque você não pode ter o que nós estamos fazendo assim, oi, Ritinha, tudo bem? Ô, Nilson, como é que você tá? Você não vai poder, porque Não. aqui até, até o próprio idioma você tem uma discriminação. É sim, senhora, senhor, e você não pode chamar ninguém pelo primeiro nome, porque você é mal educada, né? Mas tem outra coisa. Quando nós estamos bem, aí estamos falando da irradia. Quando eu estou aqui conversando, quando estou bem, né? Porque estou limpando e começo a cantar. Antes me chamaram a atenção, porque eu cantava. Hoje em dia, cantava. Aí fala assim, eu escutei a senhora cantando. Assim, e não é bom? É, mas nós escutamos que a senhora cantou. Hoje em dia, o pessoal, aí a vizinha já está conversando. Se você vai num asilo, se você chegar a abraçar, porque tem, vocês sabem, existia uma coisa, eu não dei essa permissão para a senhora. Quando você vai, Hum, tem contato, abraça, nossa senhora, você não pode, tem uau, certa forma, se você sim. abraça de uma forma, você pode ser cuidado que está contra a lei. Então, o que nós estamos conversando sobre irradiar, de tudo isso, é a prática. Não é só a teoria, porque fica muito cômodo, mas colocarmos realmente, passito com passito, em prática, através dos nossos exemplos. Aí venha, né? Faça brilhar a sua luz nas pequenas coisas. Gente, eu vou voltar um pouquinho. Isso que você falou é tudo muito pertinente, mas eu quero sugerir para vocês um filme que eu acredito que vai. Eu não sei, quando eu estive em Londres, eu me senti em casa, sabe? Eu não achei nenhuma, não senti nenhuma dificuldade. O silêncio no metrô para mim era bacana, um monte de gente lendo. Quem normalmente estava conversando, você percebia que era brasileiro, né? Mas para mim foi muito interessante. E outro dia eu estava assistindo um filme que realmente mexeu comigo no fundo da alma, que eu queria indicar para vocês, se vocês não tiverem assistido ainda, que se chama Viver. O título é Living, né? O título original, que é uma história sensacional, que fala de tudo isso que vocês estão comentando, que a gente está comentando aqui, é a história de um funcionário público, né? Na Inglaterra, em Londres, tentando fazer alguma coisa importante na vida dele. Eu acho que vai conversar muito com vocês, como conversou comigo esse filme. Living, ele está em streaming, eu não sei onde vocês poderiam encontrar, mas aqui ele está num streaming que tem a ver com a Warner, HBO, essas coisas, né? Muito, 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 muito bom esse filme, né? E o quanto que essa diferença, às vezes, dessa palavra, dessa sensibilidade para o que está acontecendo com a pessoa, ou da sensibilidade para aquilo de que a pessoa está necessitando, o quanto aquilo faz uma diferença astronômica na vida das pessoas, tá? Então, estou sugerindo. Faz. Porque Living. aqui tem os idosos, aí quando você vai, já estou aqui há 14 anos vivendo aqui, morando aqui, né? Então, hoje, quando eles me falam, já sorri, aí eu posso abraçar. E quando eu dou um abraço, eles falam, obrigada. Ah, é isso Eu, mesmo. Rita, o filme Viver está Sim, passando no Amazon Prime Video, no Prime hum, Video, no sim. HBO Max, YouTube também está passando, tá? Ah, que bacana. Então YouTube é esse geralmente daí. é grátis, né? No YouTube deve ser grátis. Obrigada, Virginia, obrigada. E o ator que faz, eu geralmente eu gosto muito dos filmes dele, Eu, mas esse aí eu foi um dos gosto desse melhores. ator, eu também É, gosto dele. tem um outro filme também que é mais ou menos parecido, também se passa em Londres, que aqui chama-se O Pior Vizinho do Mundo. Ei, Ah, eu assisti no cinema esse filme, Então, esse é ótimo também. muito bom. Eu acredito que esse do Pior Vizinho do Mundo, ele é um pouco biográfico. O Viver, pelo que eu entendi, eu não sei, pelo que eu entendi, é também.
tá? Os dois, são histórias vividas. Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui para a Gênese, para a gente caminhar mais um pouquinho, tá bom? E vamos lá para um trecho, acho que a gente ficou claro aquilo que a gente estava vendo até agora. Então, vamos lá, vamos ver o que está aqui no item 29. Ainda dentro de como que o fluido se irradia. Nada impede de admitir, pelo princípio da soberana inteligência, um centro de ação ou um foco principal, irradiando sem cessar, inundando o universo dos seus eflúvios como o sol da sua iluminação. Mas onde se encontra esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que não esteja fixado sobre um ponto determinado, que não seja sua ação e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço sem contornos. Porque como a gente tem uma percepção física, a gente tem uma ideia de que, digamos, uma antena, ela tem um raio de alcance, tá certo? A gente sempre pensa nisso. Como é que a gente conversa pelo celular com a pessoa que está lá no Nordeste? Você tem uma antena, depois você tem outra antena, depois você tem outra antena. A gente tem a tendência de pensar que tem que existir um ponto, né? No entanto, nós não precisamos dessa ideia de ponto de irradiação para Deus, porque Deus está igualmente presente em todos os lugares que ele alcança. Como a gente já viu, né, que Deus é infinito, né? Porque se existisse um buraco em Deus, nesse buraco podia existir alguma coisa para concorrer com Deus. Então, Deus é infinito e a sua ação acontece em toda parte da mesma forma. O mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma justiça, a mesma bondade, todos os atributos de Deus, a mesma sabedoria, todos os atributos de Deus aí estão. Ok? Alguma pergunta sobre esse ponto até aqui? Que a gente tem o terceiro subtítulo aqui, que não sei se vai dar para a gente falar muito hoje, Não mas vai dar não, talvez a porque gente... faltam 4 minutos. É. Eu posso A só falar Vânia, uma Sonia, por coisinha? favor, por favor. Então, o Rita, quando a Vânia estava referindo-se lá no item 25, aquele pensamento, a ideia que nos comove a todos, né? De estamos em Deus como Ele está em nós. Jesus dizendo, né? Eu sou um com o Pai. Paulo, toda essa referência. Me veio também a ideia que eu acho bonito pensar que isso tudo é uma forma poética de dizer sobre a nossa sintonia, né? Com o pensamento divino. E o que é mais bonito para mim, sem que percamos a individualidade nossa, né? Sem que Sim, nós nos misturemos, porque existem pessoas com, às vezes eu converso, eu sou Deus, eu sou. Não, a gente tenta conversar e explicar e a pessoa não entende que é uma questão de sintonia, né? De sim. compreensão profunda a respeito das leis de Deus, a respeito de Deus, uma compreensão que ainda, logicamente, a nossa ainda é precária. Mas para Uhum, mim está claro que a questão da sintonia mesmo, né? sim. Do entendimento do que Deus espera de nós, né? Sem que eu perca a individualidade minha como espírito imortal. Isso para mim é tão bonito, né? Realmente. E o fato do nosso Sem nos entendimento confundirmos. o fato do nosso entendimento hoje ser assim, né? A gente se esforça para estender o raciocínio, para compreender essa ideia de Deus, tá? Em algum momento a gente vai entender isso melhor, né? Mas isso não quer dizer que tudo isso que Kardec escreveu nesse capítulo não esteja ao nosso alcance agora, tá certo? Por exemplo, a água do mar é salgada? Será que existe diferença de salinidades da água, mas toda a água do mar é salgada, né? A água do rio é doce. Quando ela chega ao mar, ela vai fazer
ela vai se tornando também água salgada, né? Mas nós não entendemos muito bem como é que isso mexe com a nossa vida. E o fato é que a gente está no oceano infinito, nesse oceano de vibrações. Nessas vibrações tem a vibração maior e mais poderosa de todas, que é a de Deus, que é onipotente, né? E nós, esses peixinhos pequenininhos aqui, tentando nadar para o lado certo, tentando nadar para o nosso melhor, né? Sempre envoltos nessa vibração divina e, consequentemente, nessas leis naturais que são expressões do funcionamento do universo. Certo? E aí, Zélia, a gente faz o quê? A vida de Não, não, Deus a gente fala no outro dia? O que a gente não. faz? Essa é interessante que você tem a vida de Deus. A gente tem aqui, é a visão de Deus, não? Em Então, nós, a visão. Ah, beleza. Olha, no meu está escrito a vida de Deus. no Não, a meu visão Porque também. de Deus. Visão eu de Deus, visão de vou Deus. corrigir aqui. É. Porque essa aqui foi a única versão da Gênese que eu queria usar o PDF, foi a única versão da Gênese que eu encontrei em PDF, né? E eu baixei, mas também já teve umas 2 coisas atrás que eu corrigi. Eu acredito que deve ter sido utilizado aquele, aquele, aquele programa que reconhece caracteres, Uhum, né? uhum. E não houve uma conferência posterior, tá? Mas, Então, a gente vai para a visão de Deus, ou como vocês preferirem, da tá. próxima vez. Tá bom? Então, eu agradeço de todo o meu coração a todos vocês, porque nós fazemos parte de tudo isso, e cada um tentando segurar e puxar a mãozinha do outro. E, nossa, como isso às vezes é forte. Sim, Sim. Mari. Só me permite perguntar para a Rita, qual é a versão dessa Gênese que você está usando, PDF? Deixa eu ver aqui. Eu Porque vou. tem uma, eu acho que é da CELD, do Centro Espírita Leon Denis, Uhum. ela está mais correta. Você pode, é Isso só é digitar, bacana. você pode baixar. Se você digitar na internet, a Gênese CELD, né? A Gênesis Aí Celd. você já. Ah, tá. Essa aqui, Essa daqui é do Embaçaí, É do realmente. Embaçaí. É. A né? CELD, ela é facinho de baixar, Rita. Uhum. Se Eu acho você que eu tenho Mas digitar uma coisa a no. da. Celd, a Celd é da 4ª edição ou é a partir da 5ª edição? Não, Eu é da baixei quarta. essa daqui por causa. Tá certo. Eu baixei essa daqui porque ela é a tradução da 3ª edição. Por isso que eu Isso. acabei O usando da CELD essa. não. Da CELD era, se eu não me engano, foi uma das únicas casas espíritas que corrigiu a Gênese, né? Que legal. Antes daquela a comprovação pela Simonina. Ela já Certo. vinha editando e é a que ela expõe aí na internet para baixar gratuitamente. Mas ela já está corrigida. Tá ótimo. Então a gente. Eu tenho aqui e vou enviar para Ritinha. Tá, Ritinha? Tá Olha bom. só. E vamos finalizar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aí, Ritinha. Encontrei. Pronto. Certo. Tá? Aí eu te envio, ó. Que ótimo. Tá? Então Que vamos ótimo. finalizar. Tem no grupo, Zélia, também. Você Pardon? pode? Você Posso? pode pôr no grupo? Por É. Aí, favor. ó, a Coloco terceira sim. edição, essa aí, né? Isso. Quer ver? Essa Sobe mais um aqui. pouquinho aí, ó. Terceira edição. Aqui. Certo. Aqui, ó. Tá ótimo. Tá? Então vamos parar aqui com a nossa gravação. Mais uma vez, beijo no coração de cada um. Ritinha, merci. E Eu até que lá. agradeço. Até lá, até a próxima. Tudo de bom para Obrigada, você. Rita. Obrigada, Rita. Obrigada, gente, de coração. Só Obrigado, um instantinho, gratidão. só vou Gratidão. parar, só dar um pause, só um instantinho, gente. Só ainda não, pelo amor de Deus.